Será que tem remédio pra curar meu tédio? Será que existe cura pra toda essa loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma. Quem é que nunca disse precisar de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. O mundo precisa de pausa. Calma, 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 calma. O mundo precisa de pausa. Maravilhosa! Obrigada. E começamos o Pode Ser Melhor de hoje com essa canção maravilhosa da Vika. Seja muito bem-vinda, Vika, ao SBT. Obrigada, Roberta. Muito feliz de estar aqui. Eu também. E também recebemos hoje a Camila Vieira, autora best-seller e também influenciadora de bem-estar e de carreira de milhares de pessoas. Seja muito bem-vinda, Camila. A honra é minha, Roberta. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz de Obrigada. verdade. O Pode Ser Melhor de hoje está muito especial, porque a gente vai falar justamente sobre pausa, sobre a importância das pausas nas nossas vidas e que muitas vezes nós não as queremos, né? Então, Vika, eu vou começar com você, porque essa canção, ela veio de um momento difícil da sua vida, né? Para você e para milhares de pessoas, que foi a pandemia. Conta pra gente como que surgiu essa canção. Eu acho que todo mundo enfrentou várias dificuldades, né? Situações inesperadas no período da pandemia. E eu tava te contando, Roberta, né? Antes da gente vir aqui bater esse papo, que eu estava em São Paulo em 2019, no começo de 2020, gravando as minhas canções na gravadora Midas. E eu tava muito empolgada, porque eu sou de Cascavel, no Paraná. E eu me mudei para São Paulo naquela época para gravar as minhas canções, então eu tava numa expectativa muito grande para começar a tocar por aqui. E logo em seguida começou o período do isolamento social da pandemia e eu tive que voltar, retornar para minha cidade. Imagina a sua frustração. Pois é, eu fiquei bastante chateada, mas eu aproveitei esse tempo para compor. E foi nessa situação que surgiu a música Pausa. Eu tava observando muita gente escrevendo coisas nas redes sociais e tava vendo que as pessoas já estavam entediadas de ter que ficar em casa mesmo no comecinho da pandemia. E aí eu comecei a colocar na música tudo que eu tava sentindo, o que eu vi que as pessoas também estavam sentindo.
E aí surgiu a canção Pausa. E a gente agradece muito, porque faz muito sentido. E Tem algumas frases, assim, coração. olha, se eu tivesse com papel e caneta aqui, eu tinha anotado algumas frases pra gente fazer o link com mais sensacional. Pois é, às vezes parece que nem fui eu, sabe? Obrigada. Mas foi. Camila, muitas pessoas não sabem lidar, né, com esse tipo de pausa forçada que a vida muitas vezes nos oferece. Pode ser por uma doença, uma pandemia, perder o emprego. E aí, o que a gente pode dizer para essas pessoas? Eu posso aumentar o significado da palavra pausa? Porque Pode. na pandemia, a pausa é uma coisa meio que literal. Vai todo mundo ter que pausar. Volta para casa. Vamos aprender de novo a olhar para a nossa vida trancados dentro de casa. Pessoas que não se conectavam mais, marido e mulher que se viam por poucas horas na semana e agora tinham que aprender de novo a se reconectar, filhos e pais. Então, na pandemia, houve algo literal. Mas quando a gente olha para a existência da humanidade, né, eu entendo que essa palavra pausa é todo ponto de mutação. A pausa é quando a gente começa a perceber, receber feedbacks da vida, alguma coisa eu tenho que fazer diferente. Mas muita gente não faz, né? Tem aquela vozinha, a intuição, que tá falando, esse caminho não é o seu. Mas tem gente que não tem a coragem. E não treinou o ouvido para treinar a consciência. Tá. O exercício da consciência é uma coisa que o ser humano começa a perder muito cedo. Porque nas nossas experiências, desde a infância, né, entra um negocinho no nosso coração chamado orgulho, e a gente cresce e a gente diz assim, não, mas eu sei o que eu quero, esse é o caminho que eu escolhi, mas assim, se não tá dando certo é por causa dos outros, é muito pouco, assim, de uma forma natural, é muito difícil o ser humano se responsabilizar por algo que não tá legal. Então, quando o feedback do casamento não tá legal, quando o feedback do mercado não tá legal, quando o feedback dos filhos não tá legal, quando a gente começa a receber feedbacks do mundo de uma forma geral, é uma tendência natural do ser humano dizer assim, ah, mas o problema é eles, não sou eu, eu tô na minha estratégia certa. É preciso enxergar, né? Esse Nós estado de sempre somos consciência. os responsáveis pelo Sempre, nosso sempre. destino. Mas aí existe uma diferença entre pausa e estagnação. Vamos alertar, então, o nosso ouvinte, o nosso internauta sobre isso, porque é importante, eu acho, muitas vezes a gente respeitar essas pausas, ou muitas vezes ouvir e parar, ou porque nós fomos obrigados. Uhum. Mas também aí tem muitas pessoas que acabam ficando estagnadas e isso não é bom. Eu associei o nome pausa a um ponto de mutação, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque ela foi a pandemia, mas veja, ela falou uma coisa muito interessante. Ela disse assim: eu aproveitei para compor. E o novo tempo, né? Ou assim, o significado que ela deu para essa pausa, com certeza vai dar uma nova carreira para ela. Uhum. A gente fala dentro da nossa empresa, né, que existe uma regra 10-90. 10% é o que me acontece, 90% é o que eu faço com o que me acontece. E o significado que eu dou para o que me acontece, o posicionamento que eu tomo com o que me acontece é que diz que isso vai me deixar estagnado ou vai ser realmente o ponto de transformação que eu vou para o próximo nível na minha vida. Mas aí, de novo, só vai para o próximo nível, só vence a estagnação. Só não senta numa cadeira de vítima sofredora, porque ela podia ir para casa e dizer: o meu sonho, a gravadora, é tudo que eu esperei, a minha carreira. Ela tinha essa opção, né, de vestir a carapuça da vítima sofredora e entrar no mar de lamúria, mas ela disse assim: uau, que oportunidade. Então deixa fluir do meu coração coisas novas e eu sou, né, vitoriosa, a minha narrativa é outra, eu vou fazer algo diferente. E a estagnação, ela só acontece quando a gente senta na cadeira de vítima. Muito bom. Nós temos um depoimento bem interessante também de uma pessoa que, assim como a Vika, na pandemia ela se transformou. Se vocês quiserem colocar o fone para ouvir, é a Thaisa. Olha só esse relato, gente. Olá, tudo bem? Meu nome é Thaisa, eu sou a proprietária da marca Lizzy Concept, uma loja de roupas femininas aqui em São Paulo. Eu comecei o meu negócio quando eu decidi pausar. Eu era bancária durante 11 anos e percebi que eu precisava parar para eu poder recomeçar. Foi aí que surgiu a loja de roupas. Eu comecei vendendo roupa em casa, dentro do quarto, num momento muito difícil, onde eu precisei fazer essa pausa, porque eu estava extremamente estressada, extremamente cansada, as ideias já não estavam mais se encaixando, e aí eu parei para eu poder recomeçar. E eu recomecei de uma forma muito melhor. Hoje a minha marca já tem 3 anos, eu já estou na minha segunda loja, graças a Deus, num momento muito feliz, de muito crescimento.
E hoje eu entendo o quanto é importante, em alguns momentos da nossa vida, a gente pausar. A pausa, ela é necessária, às vezes, para a gente clarear nossas ideias, para ter ideias melhores, mas para a gente conseguir chegar onde a gente deseja. É isso. Tchau! Linda. Uma querida, né? Linda. Então, Linda. foi como a Vika, Pois é, né? 10,90. 10% é o que acontece. Mais importante que a Vika foi parada por uma pandemia, era um fator externo a ela. Mas a maioria da humanidade, vamos supor que nós não vamos passar por outra paralisação mundial. E Se talvez Deus as pessoas, quiser. talvez as pessoas estejam dizendo assim: "Ah, mas a gente já passou da pandemia, o que isso tem a ver com o meu cotidiano hoje?" Essa pausa é todo momento em que você conquista a consciência sobre algo que está na sua vida. Ela disse, olha o que ela falou, ela disse assim: "Eu era bancária e eu percebi que eu não estava plena, eu não estava feliz. Eu entendi que eu tinha que pausar, enxergar o que estava acontecendo e tomar uma nova decisão." Então, assim, na nossa vida, você não precisa ser parado por uma pandemia. Nós precisamos parar o tempo inteiro em que alguma área da nossa vida está dando sinal de que não está legal. E só quando a gente pausa para trazer consciência, né, para colocar luz e dizer assim, o que está acontecendo aqui? Qual é o meu sentimento em relação a isso? Qual é uma visão de que se eu pudesse fazer diferente, o que é que eu faria diferente? E eu acho que essa é a grande mágica por trás das pausas. É poder fazer diferente. Bacana. E aí tem a questão do propósito, né? Você vive o seu propósito, Camila. A Vika vive o propósito dela. A gente percebeu que a Thaisa também, porque encontrou. ela sempre teve essa questão da moda dentro dela, essa vontade. E a gente tem que descobrir quais são os nossos propósitos. Como que a gente faz isso? Roberta, a gente sempre costuma dizer, quando eu digo a gente, é porque o meu marido criou um método muito forte, né, de inteligência emocional. Ele é uma autoridade mundial nessa área e ele é o meu mestre. Então, assim, as coisas que eu aprendi Paulo com Vieira. ele, né, o Paulo Vieira. E a gente crê realmente, e eu tenho um testemunho pessoal sobre isso na minha vida, porque mesmo sendo esposa do Paulo Vieira, durante muitos anos da minha vida, eu fazia as coisas certas pelo motivo errado. E às vezes nós estamos fazendo muitas coisas certas, mas com o porquê errado. E esse, Demais. né? Gostando muito. E o porquê que o porquê está errado? Porque eu não tenho clareza de quem eu sou. Então não tem como eu viver o meu propósito se eu não tenho nenhuma visão da minha verdadeira identidade, do meu valor, daquilo que eu carrego de especial, de único, né? Do quanto eu de alguma forma fui feita com características, com habilidades. Olha o dom, olha a voz dessa moça. Eu ouviria ela o dia todinho, né? Eu também. Então, isso é um dom. Só que ela precisa reconhecer isso nela. Mas uma parte vai da gente desenvolver esse dom, né? Sim, mas você, assim, a pergunta foi como eu faço para encontrar o meu propósito? E a gente fala que o nosso propósito não é ele que nos acha, quando eu reconheço quem eu sou. Ele grita dentro do nosso coração à medida que eu caminho com a minha identidade. Eu reconheço esse meu dom, eu reconheço essa minha fraqueza, eu reconheço a minha vulnerabilidade nessa área, eu reconheço o quanto eu sou bom nisso aqui. E quanto mais consciência eu tenho sobre quem de verdade eu sou, não contra as mentiras, com as mentiras que eu acreditei. Por que eu digo que eu fazia muitas coisas certas pelo motivo errado? Que durante muito tempo da minha vida, eu vivi baseada nas mentiras que eu acreditei ao meu respeito, à minha identidade. Coisas que eu ouvi na minha infância sobre mim, né? Assim, Todas as pessoas, todo mundo né? ouviu, né? E é nesse momento que os nossos olhos, eu digo que a gente coloca lentes sujas e a gente olha no espelho e a gente não enxerga o que a gente carrega, porque nós acreditamos nas mentiras ao nosso respeito. E precisa de uma pausa. Eu tenho que parar, eu tenho que olhar, opa, tá errado, não foi para isso que eu nasci. Deixa eu limpar as lentes, deixa eu ressignificar a minha história, deixa eu perdoar algumas palavras malditas sobre mim. E aí, nesse momento, eu me aproximo da identidade, né? Eu gosto de dizer que é o plano original de Deus, né? Ele fez um plano original para ela, para mim, para você. À medida que eu limpo esses olhos, eu vou me aproximando desse plano. Vai ficando tudo mais E claro. o propósito grita no meu coração. Porque ele diz assim, você nasceu para isso, tá aqui, você se enxergou, tá dentro do seu coração, você já sabe o que é que você nasceu, você sabe todos os dons e talentos que você carrega. Só desenvolver, como a Vika falou. É isso. Vika, você sempre soube que quis ser compositora e cantora? Como que é essa história? Eu acho que eu passei por um período de autoconhecimento até descobrir que isso fazia parte de mim, né? O fato de cantar as coisas que eu acredito. Porque eu acho que eu fui amadurecendo, todo mundo vai amadurecendo. Eu comecei a cantar muito cedo, com 12 anos. Mas foi só com 14 que eu comecei a escrever mesmo. E eu acho que, como eu te falei, né, eu realmente descobri o propósito da minha música, tudo ficou claro no período da pandemia. A sua sensibilidade é incrível, Vika, porque não é só uma canção. Não. Muitos compositores, muitos cantores, e isso também merece um mérito, acabam criando uma canção, né? A Vika não.
Você vai ouvindo todas as músicas dela e aí você vai ficando viciado em todas as canções. Que bom. É isso mesmo, a vozinha Ah. dela, quando eu disse que eu ouviria o dia todo, é porque é doce, é Porque ela agradável. compõe, É. né? A Vika compõe também. Então, tá aí desde sempre isso, Vika. Você foi desenvolvendo. As pessoas te apoiaram desde sempre? Ou teve alguém que deu aquela cutucada? Agora é a hora que a Vika vai falar. Então, não, as pessoas, minha família sempre me apoiou, mas com o pé atrás, assim, olha. Aham. Tanto é que eu sou formada em engenharia civil, mas não atuo, né? Hoje eu Tá me dedico brincando. 100% à minha carreira artística, mas, assim, a família sempre tem essa preocupação de será que vai dar certo? Mas quando eu descobri que era isso que eu queria, meu pai e minha mãe falaram, então tá bom, então vamos fazer isso acontecer. Tanto é que eu me Vika, é mudei isso e que vim pra cá nós gravar minhas queremos. músicas. É isso, Continue é como isso. cantora. E eu acho que essa questão de escrever, a gente pode falar sobre tudo, né? A música é muito livre. E eu acho que é muito direcionamento que a gente dá. O que a gente quer falar, o que eu quero Qual a falar como mensagem? artista. E aí eu fui descobrindo isso ao longo dos anos. Qual a mensagem, né? Qual a mensagem? Tem várias, né? Não existe uma mensagem só. Camila, você é autora do Viva a Sua Real Identidade. Muito obrigada pelo presente. Eu trouxe pra você Ah, também, é? depois eu te entrego. Que bom! E também Eu ia falar que eu queria de também. plenitude, 40 dias para você ir além em todas as áreas da sua vida. Best-seller total. Eu quero saber qual é o segredo daquela pessoa que realmente é uma vencedora na vida, faz sucesso. A gente podia colocar três, né, assim, três comportamentos. Eu acho que o primeiro de tudo, a base de tudo, a gente começou a falar na resposta anterior, é quanto mais ela se aproxima, quanto mais clareza ela tem de quem de fato ela é. Tô falando de identidade, não do que ela é capaz de fazer. Tem pessoas com altíssima capacidade de realizar, fazendo as coisas certas pelo motivo errado, porque não sabe quem são, né? Então, assim, primeiro, quer ter sucesso? Quer alguém que vai cumprir um propósito, deixar um legado, realmente desempenhar aquilo que nasceu para desempenhar? Seja intencional em descobrir o seu valor. Seja intencional em se mover, reconhecendo o que você carrega. Segundo ponto, persistência e constância. Tem muita gente extraordinária começando e não terminando. E isso é estilo de vida, e é para todas as áreas, né? Se nós entendermos, se nós formos capazes, eu e você somos mãe, ela é uma bebê ainda, mas se nós formos capazes de ensinar os nossos filhos a persistirem diante dos seus objetivos e a terem constância naquilo que eles se propõem a fazer, não tem como não ter sucesso. Não tem como não o que é sucesso? Atingir o objetivo que ele quer atingir, né? Então, assim, não tem como, mas constância e persistência. Então, assim, se mover respeitando, reconhecendo o que você carrega, constância e persistência como estilo de vida. E a terceira coisa que é lembrar que não vos conformeis com esse século, né? Saber que sempre quando você chega num resultado, tem algo melhor para ser realizado. A gente gosta de dizer que não existe platôs na nossa vida. Você pode celebrar muito, uau, nossa, minha música explodiu, estou em São Paulo, realizei um sonho. E se você se alimentar só disso agora, daqui a pouco você não está mais sendo a mais ouvida, daqui a pouco você não está mais cumprindo a sua missão, porque você se conformou com o tempo, com uma estação. Ou então acha que aquilo já faz parte de você. E tem uma coisa que a gente bate muito nessa tecla, é ir além todos os dias, é entender que não pode parar de aprender, não pode parar de se arrepender, de pedir perdão, e pensar qual é o próximo passo, qual é o próximo passo, como é que eu me mantenho em crescimento, em movimento de mentalidade, né? Então, acho que essa para mim é a chave de toda a constância, persistência e constantemente crescimento. Isso fica muito mais fácil quando a gente está seguindo o nosso coração, fazendo aquilo que a gente realmente gosta, né? É isso. E, Vika, você é uma pessoa ansiosa ou já foi preocupada? Como que é? Eu sou bastante Não ansiosa. parece. Não, mas eu sou, não parece, né? As pessoas dizem que eu transpareço ser uma pessoa calma, e eu sou realmente calma, mas Mas aqui dentro tem uma ansiedade. Tem um sim. vulcão, né? Aham. E daí existem maneiras de você libertar, digamos assim, a ansiedade. Eu acho que a música pra mim é uma delas. Quando Bacana. eu toco, quando eu canto, eu relaxo. Uau. Muitas pessoas ficam, né, pensando demais e parece que isso não ajuda ninguém, né, a agir, a entrar em ação. Quais são as dicas que você pode passar para essa Roberta, pessoa? eu por natureza, eu tenho muito cuidado quando eu respondo uma pergunta assim, porque lógico que eu olho o mundo pelo meu paradigma.
Todos nós, cada um olha o mundo para o seu paradigma. E quando eu vejo pessoas que dizem assim, Camila, eu sou ansiosa. Ansiedade é medo do futuro, é medo que está por vir. Será que eu vou dar conta? Será que meus filhos vão prosperar? Será que meu casamento vai durar? Será que Será o que eu tô fazendo dinheiro vai ser certo? isso? Será que eu tô na carreira certa? Como é que vai ser minha profissão daqui a 5 anos? Será que, enfim. E esse medo do futuro, posso falar uma referência bíblica que eu acho muito Claro. poderosa sobre a mulher virtuosa? A mulher virtuosa, né, em Provérbios 31, diz que ela sorri para o futuro. É aquela mulher que sorri para o futuro. Só que antes de dizer que ela sorri para o futuro, ele descreve todos os estilos de vida dela. É uma mulher que acorda cedo. Então ele vai dando um mapa de um padrão de comportamento para quem pode sorrir para o futuro. Né? Acorda cedo, dá ordem aos seus funcionários, os seus filhos não passam frio no inverno, porque ela, com antecedência, ela tece roupas de lã. E aí ele vai narrando o comportamento. Ela é uma excelente negociadora. Quando ela ganha dinheiro no seu mercado, ela compra uma vinha e ela faz do seu lucro um novo negócio. Então, assim, como é que você vence a ansiedade do futuro? Tendo a convicção que você está plantando a semente certa no presente. Quer parar Muito de bacana. sofrer pro futuro? Caminhe com sabedoria no presente. Faça o que tem que ser feito. Pare de procrastinar. Pare de se sabotar. Se precisa de ajuda, levanta a mão. Busca ajuda de quem já venceu o que você hoje luta. Só vamos sorrir pro futuro quando você sabe que no presente você está fazendo o que tem que ser feito. Não tem outra mágica. Não tem remédio paliativo. Qualquer coisa é paliativo. Mas o coração se aquieta, como você diz assim, ó. Estou plantando a semente A certa. minha parte eu Tá sendo estou feita, fazendo. tá sendo feita, né? E a Vika tem uma música, Dilemas, que fala exatamente disso. Chega de pensar em tanta besteira, Brasil. Vamos ouvir. Essa música eu acho que é interessante falar que eu escrevi junto com 3 amigos muito queridos, um dia que a gente estava falando sobre a vida, né? Porque eu gosto muito desses assuntos. E certo dia a gente se reuniu, eu, Léo, Juca e Kiki, e a gente estava falando sobre como a gente muda ao longo do tempo, e aí surgiu essa música, né? Então ela é assim, ó. Opa, vou ter que dar uma afinadinha aqui só. Fique à vontade. Isso é um dom, né? Eu olho, eu escuto esse som e Já pra mim tá ele não diz, ótimo. pra mim ele não diz nada. Não? Aí ela diz Pra mim assim, também. eu tenho que dar uma afinadinha. Mas você ia perceber, eu acho, se eu tocasse. Agora sim, ó. Eu que achei que meu mundo era tão complicado, errado. Toda e qualquer confusão era um grande problema, dilema. E no caminhar dos ponteiros do tempo, sinto que algo mudou. É bem melhor viajar com o vento, e onde a vida me leva eu vou. Chega de pensar em tanta besteira. Às vezes me preocupo sem querer, nem sempre as coisas acontecem de primeira. Cansei de procurar e me perder. Eu que errei ao tentar entender sempre antes qual a chance. Era aceitar que nem sempre se está no controle. Se perdoe. E no caminhar dos ponteiros do tempo, sinto que algo mudou. É bem melhor viajar com o vento, e onde a vida me leva eu vou. Chega de pensar em tanta besteira. Às vezes me preocupo sem querer, nem sempre as coisas acontecem de primeira. Cansei de procurar, chega de pensar em tanta besteira. Às vezes me preocupo sem querer, nem sempre as coisas acontecem de primeira. Cansei de procurar e me perder. Cansei de procurar e me perder.
E é bem isso, né? Isso. Não é de primeira que as coisas Não é de vão primeira. acontecer. Precisa dessa persistência. É isso, persistência, constância. E ela falou uma parte linda da música que ela disse o seguinte: decidi me perder nos ponteiros do relógio do tempo, né? E você falou do tempo, se ela usou. No caminhar dos ponteiros, né? Com o passar dos dias, dos meses, dos anos, a gente vai Maravilhoso. percebendo as mudanças. É isso. E, enfim, dá pra falar 2 horas sobre É isso. que eu acho que vambora. Tá. tudo que você Aliás, falou o até podcast agora... de hoje não vai ser de 45 minutos, como sempre, gente. Acho que fica aí 2 horas. Porque o tempo é uma coisa desafiadora pro ser humano, né? É. E quantos nós temos promessas, mas não é no nosso tempo. Eu ia dizer que o que você disse é uma questão de tempo também, até a gente colocar em prática a questão do hábito, não é? É isso. Mas só torna hábito se eu tiver a consciência da necessidade de Exatamente. começar. Aí vem a constância, a persistência. E administrar esse tempo é a melhor coisa para você se livrar da ansiedade. Entender que tem um tempo da jornada, tem um tempo do processo. Esse primeiro livro que eu escrevi faz parte. Eu descrevi a estruturação de transformação do meu caráter. Meu caráter foi completamente transformado há 6 anos atrás. E o nome é caráter, né? Que as pessoas têm pudor em falar em caráter. Mas quando caráter é tudo que você coloca em prática na sua vida. E eu já era uma mulher extremamente bem-sucedida, uma empresária de sucesso, mãe de 3 filhos maravilhosos. E, de uma forma geral, a minha roda da vida era plena. Mas existia uma área da minha vida que me trouxe um choque, uma situação, uma pausa. Deixa eu olhar, deixa eu receber esse feedback. E isso me colocou numa jornada de transformação do meu caráter. E essa jornada de transformação do meu caráter, acho que a primeira coisa que ele me ensinou é que não é no meu tempo. Não era Ctrl+Alt+Del do computador e eu ia dormir e nascer uma outra pessoa. Eu precisei entrar num processo de transformação. Que tem um tempo. É sempre um processo, viu, gente? Para qualquer mudança, mudança de hábito, não existe isso. Por exemplo, a gente fala muito de alimentação aqui. Vou na nutricionista e vou fazer dieta. Não é bem assim. Por isso que não é tão fácil, porque tudo é um processo de transformação. É isso. Né? E, bom, eu quero saber quais são suas inspirações, Vika. Eu acho que para todas as carreiras, né, a gente precisa ter boas inspirações. Quais são as suas? Eu acho que a vida me inspira, situações que eu passo, situações que eu observo acontecendo no mundo. Inclusive, pausa foi essa questão do que estava acontecendo ao meu redor, que todo mundo estava comentando e falando. E o que me inspira muito também são livros que eu leio, eu adoro ler poesia. Eu acho que tudo, né? Tudo que acontece com a gente acaba virando alimento para colocar na música. Bacana. E para quem não tem essa motivação, Camila, e a gente precisa dar um empurrão mesmo para essa pessoa levantar hoje e falar, eu vou começar a fazer aquilo que meu coração está dizendo que eu tenho que fazer. Robertinha, a verdade liberta, tá? Então, assim, para mim, para quem não tem motivação, é porque não tem clareza, não tem uma visão de futuro clara. Não tem um porquê. Não tem um porquê acordar cedo, não tem um porquê vencer o desprazer de fazer o que tem que ser feito mesmo que não goste, não tem porque assim, ela ama cantar, mas eu tenho certeza que para ela cumprir a missão dela no mundo, ela faz algumas coisas que não ama fazer, mas que faz parte do só pacote, cantar, hein? ser artista. Era bom demais, Era né? bom demais. Então, quanto mais a gente investiga o comportamento humano e das pessoas que não conseguem romper, que não conseguem tirar um projeto do papel, que não conseguem sequer ter um projeto, é porque elas não têm uma visão clara do futuro. E elas nunca pararam para construir. Porque essa visão clara do futuro não é um sonho. Gente, sonho não tem compromisso nenhum com acontecer. O meu sonho é ser cantora. O meu sonho é ser apresentadora de TV. Uma jornalista famosa. Olha, o meu sonho é ser um empresário. O meu sonho é ser como ela, que montei o meu negócio. Mas é só sonho. Neurologicamente, o sonho, o cérebro entende, ele não tem compromisso com o ser acontecido. Ele tem que transformar em objetivo. É sério. A neurociência explica isso. Você precisa transformar o sonho em algo palpável, mensurável, com um cronograma, com um conjunto de comportamentos, de ações e com data para acontecer. Que é o que a gente chama, eu tenho que transformar o sonho num objetivo e esse objetivo em pequenas metas. E aí eu estratifico o meu sonho em pequenos comportamentos, e eu sei que todos os dias, à medida que eu cumprir essa tarefa, eu celebro, eu trago consciência porque eu já conquistei, porque cada vez que eu celebro e reconheço que eu consegui algo pequeno diante da estrada grande que eu decidi viver, eu reforço em mim a minha capacidade.
Eu disse, pô, então eu reconheço, agora vamos para o próximo passo. Na minha equação matemática de realizar o meu sonho, qual é o próximo passo? Qual é um comportamento pequeno que eu tenho que ter? Qual é o curso novo que eu tenho que fazer? Com quem eu tenho que me conectar? E aí a gente vai para coisas práticas da vida, o que é que eu tenho que abrir mão? O que é que eu tenho que tirar da minha vida para que outra coisa nova entre? E eu faço uma equação matemática da minha visão de futuro. Precisamos de pausa mesmo para tudo isso. Precisamos de pausa. Sabe o que eu vejo muito? Que chega muito aqui, muitas pessoas se preocupam demais com a opinião do outro e aí ficam travadas. O que a gente pode dizer para elas, Camila? Eu posso trazer algo mais técnico, que faz parte da minha cura emocional, quando eu digo que eu curei o meu caráter. Todos nós temos uma história. Você tem a sua, eu tenho a minha, a Vika tem a dela. E quem está nos assistindo também tem a sua história. E a sua história é desde o momento em que você foi colocado no ventre da sua mãe. E todas as experiências que você passou ao longo da sua vida, experiências boas e ruins, foi criando memórias na sua vida. Memórias, uma festa de aniversário para a Vika, ela se sentiu amada, se sentiu importante pela família dela, se sentiu pertencente. E aí, naquela memória de uma festa de aniversário com a Vika criança, dá para ela um significado. Eu sou alguém de valor, eu sou amada. E aí vamos supor que em algum momento na vida dela, ela diz assim, eu quero cantar música. E alguém zomba dela, alguém ri dela, alguém diz assim, vai viver de música, vai passar fome. Vamos supor que alguém disse isso, e dependendo da idade que ela tinha isso, e se isso veio de alguém que tem autoridade sobre ela, empilhou uma nova memória. E essa memória vem com significado e sentimento. Uau! Vem medo, vem dúvida, vem certeza. É o desenho, né? Aquele desenho divertidamente, eu acho. Divertidamente extraordinário, né? O cérebro. Isso, né? Exatamente. Né? A consciência fala, as emoções falam, e o racional fala, e o romântico fala, e nós somos essa combinação das nossas memórias. E naquele filme você vê que tem um momento que ele precisa acessar as gavetinhas, e ele não estava encontrando as memórias. Então, assim, nós somos a combinação das nossas memórias, porque as nossas memórias empilhadas formaram a nossa crença de identidade. Então, a chave sempre vai ser o que eu reconheço em mim. Só que eu só reconheço em mim quando eu olho para trás e vejo essas experiências e dou um novo significado para ela. E por que as pessoas se preocupam tanto com a opinião alheia? Medo da rejeição. Medo da rejeição. E aí ela vai dizer assim, não quero ser julgado de novo como eu fui na infância. Não quero ser comparado. Eu fui muito criticada. Eu fui muito criticada dentro da minha casa. E o meu gatilho de ofensa sempre foi a crítica. Então, assim, queria tirar a minha pior versão, eu me sentisse criticada injustamente. Mas não tinha nada a ver com a pessoa que estava me criticando. Era uma ferida emocional minha. Então, era o seu gatilho, é o meu gatilho. Então, pessoas que hoje não realizam por medo das críticas, quantas vezes eu escuto pessoas que, Camila, eu prefiro nem tentar. Eu não vou empreender, porque se eu falhar, o que é que vão dizer de mim? Medo da rejeição, e não tem nada a ver com a pessoa adulta que ela se tornou, tem a ver com a criança que ela não resolveu. Né? Então, assim, é muito profundo, tem técnica, tem ciência para isso. Camila, também tem algo assim que faz parte, né, das pessoas pensar negativamente. Isso vira um hábito. Se tivesse um papel e uma caneta que eu ia fazer um desenho para as pessoas, tá? Mas é assim, ó, isso aqui é neurociência e é bíblico. Tudo que eu comunico, que sai da minha boca, biblicamente diz que enche o meu coração. E do meu coração procede os meus comportamentos. A Bíblia também diz que o que sai da minha boca produz morte ou vida. Olha, tem poder de vida ou de maldição, o que sai da minha boca. Olha o poder que você tem sobre as suas mãos. Eu ia falar isso. De produzir vida. E aí vou te dar mais uma chave. A palavra de Deus diz que aquilo que sai da minha boca tem que produzir graça em quem escuta. É isso que a sua música gera. Graça em quem escuta. E aí vamos lá para as pessoas com pensamentos negativos. Então, todo pensamento ela começou numa comunicação. Ela falou algo, ou audivelmente, ou falou no seu diálogo interno. E aí, depois dessa comunicação, produz um pensamento. Então, se eu comunico coisas ruins, eu penso derrota, eu penso medo, eu penso culpa, eu penso vitimização, eu penso eu mereço, eu não sou capaz. Eu entro numa linha de derrota absurda. E aí, depois que eu comunico, que eu penso, eu sinto. E as pessoas não entendem hoje porque vivem com angústias, com ansiedades, com síndrome do pânico, com sentimentos terríveis de medo, de morte, pânico. As pessoas hoje, pânico virou uma doença do mundo. Síndrome de pânico. E elas não entendem o poder que ela tem de mudar a situação a partir da comunicação. De novo, na palavra de Deus diz que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Mas se eles forem trevas, quão grandes trevas a minha vida será? E olhar é o significado que eu dou para o que me acontece. Olha a importância, então, tudo é narrativa. Do pensamento negativo e da comunicação. Como eu digo, você é uma comunicadora. Olha o poder que você carrega de gerar graça e trazer esperança. E assim, com muito respeito, eu sei que é necessário, as notícias precisam ser ditas, mas há muitos anos
Eu não assisto nenhum tipo de telejornal. Opção. Camila, você quer ser alienado? Eu quero ser alienado com as minhas emoções top. Eu quero ser alienada realizando, feliz, grata, olhando virtude em tudo, enxergando o lado bom da vida, otimista. E tem dado certo. Tem dado certo. Entendeu? A vida ensina, né? Ensina, né, Vika? Vamos de mais Ensina. uma, então? E aí a gente vai ver a graça que ela produz Essa quando ela canção canta, chama né? Vida Ensina, da Vika. Também me tocou bastante, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E ela fala sobre situações que acontecem no nosso dia e o que a gente faz com elas. Agora retornando ao nosso início da conversa. Olha que legal, fechando aqui, ó. Sair na pressa e esquecer em casa guarda-chuva. Se eu me molhar, a vida continua. Não tem por que se estressar. Levar na boa, se acaso deixar a janela aberta, se o arroz grudar no fundo da panela, ou se o boleto atrasar, tudo segue como tem que ser. A graça é não saber o que vai acontecer. A vida ensina, larararara, seguir em frente, ir atrás do que acredita. A vida ensina, larararara, amanhã vai ser melhor. Confiar, confiar. Amar sem medo, sabendo que às vezes dá errado, que até o coração fica apertado, mas todo amor vale a pena. Fazer meus planos e todo dia dar um passo à frente, sem esquecer de viver o presente e lembrar o que já passou. Tudo segue como tem que ser. A graça é não saber o que vai acontecer. A vida ensina, larararara, seguir em frente, ir atrás do que acredita. A vida ensina, larararara, amanhã vai ser melhor. Confia, a vida ensina, larararara, seguir em frente, ir atrás do que acredita. A vida ensina, larararara, amanhã vai ser melhor. Confia. Confia. Parece que ela estava com a música sendo Incrível. composta agora, né? Parece Muita mesmo, coisa que a gente né? falou. Tudo a ver com a conversa. É isso, extraordinário. Então, Linda. estamos encerrando, mas antes a Camila vai passar um exercício, o exercício que todo mundo espera ao final de cada Gente, episódio. a tarefa de casa é, amiga. É. Olha, eu preparei algo especial. Partindo do princípio, tá? Nós acreditamos completamente que toda e qualquer transformação humana, o passo zero sempre vai ser o estado de consciência. Não tem como você ir para algum outro lugar na sua vida se você não reconhece onde você está. De verdade. Com coragem, eu tenho um memezinho que eu brinco assim, com coragem, verdade e humildade, né? A mão direita é a coragem, a esquerda é a verdade, o coração é a humildade. Eu preciso ter coragem para enxergar a minha vida e reconhecer o que não está legal. Eu preciso de verdade para entender que foram as minhas escolhas que me colocou nesse lugar. E eu preciso de humildade para dizer que eu preciso aprender para sair desse lugar. E não tem transformação sem eu tirar as escamas e enxergar meu casamento, minha profissão, meus filhos, minhas emoções, conexão com as pessoas que são importantes para mim, o meu servir no mundo, como é que eu tenho contribuído com a humanidade? Qual é o meu, será que é só para mim? Eu me movimento só por interesses próprios? Assim, o que é que eu tenho deixado? E eu preparei um exercício, vai estar no link da bio do meu Instagram, Camila Saraiva Vieira. E nesse exercício eu vou botar o nome do seu podcast para as pessoas acharem fácil, tá? Pode ser melhor, você vai linkar lá, eu quero que você imprima a ferramenta. É uma área, é uma roda... Chique, gente. Preparei algo especial. A gente chama de MAS, é uma ferramenta de que traz consciência. E aí eu vou colocar um QR Code também lá, para que as pessoas assistam o vídeo, porque eu vou narrar e orientar como ela tem que preencher, para que gere mudança na vida dela.
tá? Então, assim, tá lá no link, clica, baixa a ferramenta, assiste o QR Code, que eu tenho certeza que vai te trazer luz e energia suficiente para você dar o próximo passo de transformação. Então é isso, acabou o podcast aqui, já entra no Instagram. Então vamos falar do seu Instagram, onde que as pessoas te encontram. Camila Saraiva Vieira, Esse no é o seu Instagram. Instagram. É o Instagram e o YouTube, tem nos dois, mas vai estar no link da minha bio do Instagram. Camila, muito obrigada Eu que pela agradeço, sua presença Roberta. aqui no Foi uma Pode Ser tarde Melhor. especial. Com certeza você ajudou milhares de pessoas com o seu conhecimento, sua sabedoria. E Vika, e aí, onde que as pessoas te encontram? Em todos os lugares, são tantas redes sociais, né, que eu nem sei mais. Mas é só pesquisar o meu nome, Vika, Vicka, oficial no Instagram e nas outras Já redes estou também. te seguindo. É, E você, coisa boa, por vou te favor, seguir. continue nos presenteando com as suas composições e com a sua voz maravilhosa. Muito obrigada Obrigada, por ter Roberta. encontrado um tempinho na sua agenda. E é isso, o podcast de hoje Pode Ser Melhor está encerrando. Agora é hora da foto ali. Pode ser melhor.